para estudarmos o rendimento de uma reação química, vou pegar nos exercícios exemplo que são para calcular o reagente limitante e o grau de pureza e depois incluo o rendimento. Vamos considerar que tenho a reação química entre cloreto de sódio na fase aquosa, que reage com o ácido sulfúrico também aquoso, originando sulfato de sódio, também ele aquoso, e libertando-se ácido clorídrico, HCl, no estado gasoso. Acertar a reação, um cloro, um sódio, dois sódios, tenho que pôr aqui dois, um enxofre, dois hidrogénios, um hidrogénios, tenho que pôr aqui um 2. Desacertei o cloro, mas aqui também já está correto. Vou verificar os oxigénios. 4 oxigénios, 4 oxigénios. Então, a reação química está certa. E vou dizer o seguinte enunciado. Vamos imaginar que temos uma massa de 8 gramas de uma amostra que contém cloreto de sódio 10% impuro, que se vai misturar com 50 ml de uma solução aquosa de ácido sulfúrico de concentração exageradamente grande, neste caso de 2 mol por litro. E a pergunta é, qual é o volume de HCl que se vai obter nas condições PTN? Considerando que a reação é completa e que o seu rendimento é então de 100%. Estes cálculos fazem-se exatamente como anteriormente. Chegamos aqui e vou limpar. A massa pura vai ser 90% da massa total. Então, a massa do cloreto de sódio vai ser 0,9 vezes 80, ou seja, 72 gramas. Vou calcular a quantidade, o número de mol, massa a dividir pela massa molar, ou seja, vou ter uma quantidade de 0,123 mol de NaCl. Para calcular o número de mol de H2SO4, vou usar concentração, é o número de mol a dividir pelo volume, ou seja, o número de mol é o produto da concentração pelo volume. Vamos então obter um número de mol de concentração 2, o volume 50 ml tem que passar para litro. Então vou ter um número de mol de 0,1 mol. Já tenho os dois reagentes em quantidade química. Então, já tenho a quantidade de cada reagente, vou relacioná-los estequiometricamente e tenho 2 mols de NaCl para 1 mol de H2SO4. Não tenho 2 mols, mas 0,123 mol, vou obter N de H2SO4. Então, o número de mol de H2SO4 vai ser de 6,15 vezes 10 aumentado a menos 2 mol de H2SO4 necessário. Tenho 0,1 mol. O que eu tenho é mais do que aquilo que eu preciso. Então, tenho NaCl como limitante, sendo o H2SO4 o reagente que está em excesso. Quem manda é o limitante, então vou relacionar o limitante com o que eu quero, que é o HCl. Então, vamos ter 2 mols de NaCl que formarão 2 mols de HCl de acordo com a estequiometria da reação. Nós temos 0,123 mol de NaCl, vamos obter N de HCl, que corresponde a 0,123
mols de HCl, que são aquelas que se obtém se o rendimento da reação for a 100%. Nós não queremos o número de mol, mas o volume. Então, o volume é o número de mol vezes o volume molar. Eu disse que era em condições PTN. Em condições PTN, o volume molar é de 22,4 decímetros cúbicos por mol. Então, vamos obter um volume de 2,8 decímetros cúbicos de HCl. Se todo o cloreto de sódio se transformasse, por reação com o ácido sulfúrico, em HCl e sulfato de sódio. Mas isto nem sempre acontece. Há situações em que o rendimento é, por exemplo, vou pôr aqui um rendimento de 70%. Quando eu estou a dizer que o rendimento é de 70%, estou a dizer que, ora, o rendimento vou usar em quantidade, é o número de mol obtido ou prático, a dividir pelo número de mol teórico ou esperado, vezes 100. Estou a fazer o rendimento em percentagem. Como eu tenho um rendimento de 70%, significa que 0,7 é o número de mol obtido, número de mol esperado ou teórico. O número de mol esperado ou teórico é aquilo que já determinamos aqui. É os cálculos que nós já fazíamos anteriormente. Então, o número de mol obtido vai ser 70% do número de mol teórico, quando o rendimento era a 100%. Então, o número de mol obtido é 70% de 2,8, ou seja, 1,96. Eu estou a trabalhar não com o número de mol, mas com volume. 1,96 decímetros cúbicos. Eu, em vez do número de mol, posso ter volume, que foi o cálculo que eu fiz. Posso trabalhar com volume, posso trabalhar com o número de mol e posso trabalhar com massa, desde que seja sempre da mesma espécie. Para estudar agora esta reação química do ponto de vista verde. Do ponto de vista verde, esta reação química não é adequada. Porquê? Uma das razões usa ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico é um ácido forte, é muito corrosivo. Depois, liberta HCl. HCl, se estiver em solução aquosa, também é um ácido forte. Portanto, também extremamente corrosivo. Isso de acordo com a natureza dos reagentes e do produto formado. De acordo com a chamada economia atômica percentual. Vamos imaginar que o produto que eu quero obter no final da minha reação é o sulfato de sódio. Se eu quiser obter o sulfato de sódio, a minha economia atômica percentual é sempre determinada da seguinte forma: massa de todos os produtos a dividir pela massa de todos os reagentes. Estequiométrico, portanto, não me interessa se eu pus 100 com 20, é a parte estequiométrica. Como é que eu faço isso? Vou à reação, identifico os produtos. Vou ter como produtos o sulfato de sódio e o HCl. Vou calcular a massa molar de cada um deles. A massa molar do HCl, 1 mais 35,45, 36,45 gramas por mol. Do sulfato de sódio, 2 vezes 23 do sódio, 32,06 do enxofre, 4 vezes 16 do oxigênio. O que vai dar 142,06 gramas por mol. Agora vou aos reagentes. Cloreto de sódio e H2SO4. Massa molar do cloreto de sódio é 23 mais 35,45, ou seja, 58,45 gramas
por mol. E agora, do ácido sulfúrico, H2SO4, 2 mais 32 mais 4 vezes 16, ou seja, 98 gramas por mol. Agora, tenho massa dos produtos. Eu sei que a massa é o número de mol vezes a massa molar. O número de mol que eu vou usar aqui vai ser sempre o dos coeficientes estequiométricos. Ou seja, vou ter a economia atômica percentual é massa do produto desejado, massa do produto desejado, que neste caso sabemos que era o sulfato de sódio, a dividir pela massa dos produtos total. Eu acho que lá atrás fiz algo errado. Pois, disparate. Aqui, produto desejado. Este é o desejado. E aqui a massa dos produtos no total. Total. Ou seja, não precisava destes. Neste caso, o produto desejado, sulfato de sódio, então vou ter vezes 100, porque eu estou a falar em termos de rendimento, de economia atómica percentual, vai ser massa do produto desejado, é o número de mol vezes a massa molar do Na2SO4, a dividir pela massa dos produtos total. Número de mol, massa molar do Na2SO4, mais número de mol vezes a massa molar do HCl. Tudo isto multiplicado por 100. Então, neste caso, vamos ter a economia atómica percentual igual número de mol, coeficiente estequiométrico do sulfato de sódio é 1. Então, vamos ter 1 vezes massa molar 142,06 a dividir por 1 vezes 142,06 mais, vou pôr parênteses só para diferenciar, número de mol do HCl. Vamos ver qual é o coeficiente estequiométrico do HCl. O coeficiente foi demasiado, é 2. Então, vamos ter 2 vezes 58,45, tudo multiplicado por 100. Então, neste caso, vamos obter uma economia atómica percentual de 54,9%. Em que situações é que obtemos uma economia atómica percentual de 100%? Quando temos, por exemplo, um reagente A e um reagente B, por exemplo assim, e vamos obter 2AB, em que teria que pôr aqui um 2. Apenas tenho um produto. Se tenho apenas um produto, neste caso a economia atómica percentual é de 100%.